O título da mensagem que vamos estar nesse momento é A Vitória de Gideão. Gideão é um juiz que ele se destaca entre os heróis da fé, que em Hebreus 11 são apresentados entre os salvos. Então eu acredito que cada um desses heróis da fé, que conseguiram ter o seu nome na galeria das pessoas que já garantiram o seu lugar no céu, eu creio que tem lições especiais a nos ensinar. Por isso eu escolhi Gideão. O texto bíblico está em Juízes capítulo 6, os versículos de 11 a 16. Vamos começar com essa leitura. Juízes, o capítulo 6, versículos 11 a 16. Juízes 6, versículo 11 em diante, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão, como os demais juízes, ele surge num período em que estava a teocracia, Deus, o principal líder da nação, e a monarquia, que surge a partir dos anos ali, do período em que surge Saul, o primeiro rei. Entre Josué e o primeiro rei de Israel, Saul, há um período de aproximadamente 300 anos. Tempos difíceis, em que o último capítulo de Juízes, se não me falha a memória, Juízes tem 21 capítulos, deixa eu confirmar, capítulo 21, versículo 25, o último versículo do livro dos Juízes termina dizendo o seguinte: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Então eu diria que esse período foi um período de anarquia, porque onde cada um acha que tem que fazer o que é certo, não pode dar nada certo nesse lugar. Já parou para pensar se uma igreja cada um decidisse trabalhar com bem entendesse? Numa casa onde pai e mãe não têm voz ativa, em que os filhos põem de perna para o ar a casa e querem fazer o que bem entendem, como seria possível uma convivência saudável no lugar deste? Então esse foi o período de mais ou menos 300 anos em que em que Deus levantou alguns juízes: Sansão, Jefté, Baraque, Débora, entre eles surge agora Gideão. O período dos juízes, ele é marcado por um ciclo onde Deus livrava o seu povo, colocava um bom juiz, o juiz morria, o povo se apostatava, aí o povo se apostatava, vinha sofrimento, o povo começava agora a sofrer as consequências da sua apostasia, clamava a Deus, Deus na sua infinita misericórdia socorria, mandava outro libertador, Deus livrava, período de bonança, apostasia e o ciclo recomeçava. A história dos juízes parece até um pouco com a história da nossa vida hoje. Quem já não passou por esses ciclos, ou quem é que não está em uma das fases desse ciclo?
E na fase em que Deus se apresenta a Gideão, no versículo 11, é justamente no ponto da história que eles estavam sofrendo. É interessante notar que em toda a história do povo de Deus, no plano da salvação, sempre é Deus que vem ao nosso encontro. Gideão estava ali, meio que escondido, malhando trigo no lagar, que era o lugar que deveria, na verdade, serem pisadas as uvas, mas estava ali num lugar estrategicamente escondido, tentando ver se conseguia garantir algum sustento da sua família. Porque os midianitas, já há 7 anos, dominavam com crueldade todo o território do povo de Deus. Quando a colheita chegava, os midianitas vinham como se fossem gafanhotos, destruía tudo e arrasava e tomava a comida do povo e os deixavam famintos. Então, na esperança de ter alguma comida para a sua família, Gideão estava escondido, malhando, colhendo, separando um pouco de trigo. E é nesse momento em que o anjo do Senhor se apresenta para Gideão. Sempre que você lê na Bíblia a palavra anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo se refere a quem? A pessoa do próprio Jesus Cristo. Quando eu vejo essa passagem, eu me lembro daquela mesma história lá de Adão e Eva quando pecaram. Adão e Eva se escondem, Deus, Jesus vem ao encontro. Aqui está Gideão escondido, Deus vem ao encontro. E eu acho bonito como Deus ele escolhe as pessoas, independente da sua formação, da sua família, da sua estrutura. Deus precisava de um comandante, um general de guerra, e Deus chama um camponês. Porque Gideão não era um homem, não era um soldado, não era um capitão, não era um general, era um camponês. Era um camponês, porém tinha uma virtude que Deus sempre procura em todo aquele que quer servir a Deus. Ele estava ocupado. Você já percebeu que as pessoas que mais trabalham na igreja sempre são os mais ocupados também lá fora? Você já percebeu que geralmente os bons profissionais sempre estão trabalhando? Tendo carteira assinada, eles sempre estão ocupados. Nunca foi diferente. Quando Jesus chamou os discípulos, me diga um que estivesse desocupado. Todos estavam ocupados, na coletoria, pescando, consertando rede, onde quer que estivessem. Deus não chama desocupados. Se você estiver desocupado, talvez seja a hora de você parar e repensar o que está acontecendo com você. Nem é preciso ter cargo na igreja para trabalhar. É preciso ter apenas disposição de fazer o que Deus espera da gente. Tenho certeza que mesmo que você não tenha no momento uma carteira assinada, ou um emprego garantido, diria assim, tradicionalmente falando, peça a Deus que Deus sempre vai colocar na sua mão, no seu caminho, uma atividade a ser feita. Deus jamais desampara aqueles que querem estar ocupados com a ocupação útil. No versículo 12, eu acho bonita a maneira como Deus ele é generoso em falar com seus filhos. Deus ama elogiar. Eu gostaria de aprender mais essa habilidade divina de elogiar. De preferência, criticando menos e elogiando mais. A nossa tendência é fazer exatamente o inverso. Criticar mais e elogiar menos. Deveríamos tentar mudar essa equação e sermos mais generosos em elogios e mais econômicos em críticas. E Deus chega para Gideão e diz o quê? Você é um homem valente e eu quero que você saiba que eu estou com você. Um dos maiores presentes que nós podemos ter na nossa vida é a certeza de que Deus está com a gente. Mas, com certeza, é muito agradável ouvir um elogio. Mas melhor ainda quando o elogio vem da boca de quem não mente, e Deus jamais pode mentir. Por isso eu acredito que Gideão, assim como você e eu, nós trocaríamos todos os elogios desta terra por um único elogio da boca de Deus. E Deus diz, você é um homem valente. Eu penso que talvez nem Gideão se visse dessa forma. Eu acho incrível como Deus consegue ver em mim e em você, às vezes, virtudes que nem mesmo a gente consegue enxergar. Deus via em Gideão um libertador. Deus vê em você e eu um herdeiro do reino do céu.
um vencedor. Eu espero que Deus tenha razões de sobra para poder elogiar você e eu nessa manhã também. Quando Gideão, ele recebe de Deus esse elogio, ele começa agora a levantar alguns questionamentos. Ele começa a se queixar da situação de desamparo que ele se sentia e que via o seu povo. E ele começa a dizer o seguinte: olha, já que o Senhor está comigo, já que o Senhor está com a gente, então por que a gente está passando essa situação? Já que nós somos o seu povo fiel, somos a sua herança escolhida, por que estamos submetidos a essa opressão do inimigo? Aquelas histórias que nossos pais contaram, será que foram verdades mesmo? Será que o que está acontecendo? Quantas dessas perguntas que Gideão fez, Deus respondeu? Observe a narrativa e você vai perceber que Deus não respondeu nenhum desses questionamentos de Gideão. Pelo menos não de forma direta. Sabe por que Deus não respondeu essas perguntas de Gideão? Porque Gideão já sabia a resposta. O sofrimento que eles estavam passando, a situação que eles estavam recebendo eram frutos de uma conduta, de uma vida de desobediência. Não dá para você querer viver uma vida de desobediência e querer colher frutos de felicidade. A nossa desobediência sempre vai resultar em infelicidade e sofrimento. Por outro lado, bênçãos geralmente são, em via de regra, resultado de uma vida obediente. Mas existem exceções. Às vezes uma pessoa começa a sofrer justamente porque está obedecendo. Neste caso aqui, o sofrimento era um resultado de uma conduta de um povo que havia dado as costas para Deus. Mas mesmo Deus não respondendo ali para Gideão, já que ele sabia a resposta, eu acho bonita a paciência de Deus, a tolerância de Deus em ouvir e suportar as nossas queixas. Quem aqui nunca ficou se queixando, reclamando, de maneira desnecessária? E Deus bondosamente ouviu tudo. Depois que ele terminou toda a sua lamúria, Deus continuou dizendo: sim, mas nós vamos continuar com o nosso plano. Você ainda é o meu libertador. No versículo 14, o texto apresenta que Gideão, por perceber que Deus não tinha desistido dele, ele começou agora a apresentar alguns argumentos para que Deus tentasse talvez mudar de ideia. Se olha, a minha casa, a minha família não é a maior de Israel. Eu não sou o mais rico lá da minha casa. Se a minha família fosse rica, a gente pegava um bocado de dinheiro, contratava um bocado de soldado, comprava um bocado de armas e venceríamos o inimigo. E para completar, eu ainda sou o mais pobre lá de casa. Eu sou o menor lá de casa. Dá para ser o maior, o que tem maior condições? É claro que no chamado de que Deus faz para a gente, Ele espera que nós tenhamos uma consciência do nosso tamanho. Algumas pessoas são menores do que elas imaginam, outras são maiores do que imaginam. A humildade, ela sempre precede a honra, mas a atitude de se agarrar, às vezes, a uma falsa humildade, ou se agarrar a uma incapacidade para fugir a uma responsabilidade, isto ofende o coração de Deus. Ele começa, e não é o único nessa história, né? Você se lembra que Moisés não fez diferente. Lá em Êxodo, capítulo 4, Moisés, quando Deus o chamou, disse: eu sou pesado de língua, mas quem fez sua língua fui eu, mas eu não, dá para ser outro, tá, eu mando Arão, mas eu não. Aí Deus disse: já chega, é você mesmo. Você encontra Isaías dizendo: Senhor, mas eu moro no meio de um povo de língua impura. Aí Jeremias: eu não sei falar. Então, até certo ponto, a humildade é importante, para nós reconhecermos que nós realmente não temos o poder em nós mesmos. Líderes de igreja ou irmãos de igrejas que são de nariz empinado nunca dão certo nessa igreja. Eles vão por um tempo, mas nem eles aguentam, nem a igreja aguenta por muito tempo. Pessoas que servem a esta igreja, que servem na vida, são pessoas humildes. E Jesus é o exemplo maior de humildade e serviço. Então, mas a usar a falta de capacidade ou a falta de habilidades para não cumprir uma tarefa ou responsabilidade, isto ofende a Deus. E é este o ponto que Deus percebe em Gideão e acaba
agora repreendendo e dando e fazendo-lhe um novo apelo. No verso 16, Deus disse: olha, Gideão, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é isso que estamos falando. É que eu estou com você. E já que eu estou com você, os inimigos todos serão destruídos como se fossem um só homem. Na matemática de Deus, você e ele é maioria. Porque todos os inimigos perante Deus, ele fez a contagem agora, e todo o exército inimigo é como se fossem um só homem. E neste caso agora era um homem e um Deus. Então, quem era a maioria? Gideão e Deus. Quando eu e você nos colocamos do lado certo da batalha, do lado de Deus, podemos ter certeza que nosso lado já virou maioria, independente da contagem de números. Deus tem uma contagem diferente da nossa. Deus conta eu e ele, você e ele, já a maioria, onde quer que estivermos. Por isso que eu não preciso no trabalho, na igreja, em qualquer lugar que eu estiver, consultar quantas mãos se levantam atrás de mim para levantar a minha mão. Não, preciso saber apenas se isto é o certo a ser feito. Se for o certo a ser feito, já estou nessa. Aquele que está do lado de Deus já está do lado que venceu, que é vencedor. Gideão recebe de Deus aí uma primeira missão. Antes de Gideão partir para o campo de batalha, havia uma outra batalha que ele precisava vencer. Há um outro campo que ele precisava cuidar. Antes de Gideão partir para conquistar e vencer os inimigos, Deus o desafiou para colocar a sua casa em ordem. É por isso que você encontra, no capítulo 6, no versículo 24, Gideão restaurando o seu altar. O altar da sua vida estava destruído. Deus precisava certificar-se de que ele já tinha o Deus do céu, Deus Jeová, como seu único Deus. Em Israel, havia muito do povo que já não servia a Deus com o coração inteiro. Entre as pessoas diversas que haviam, estava a família do próprio Gideão. O seu pai e sua família tinham um grande altar a Baal, que era colocado na praça da cidade. E Deus disse a Gideão que ele tinha que derrubar esse altar e restaurar o culto, a adoração, jogar fora os ídolos da casa da sua família. Quando o assunto é restaurar a minha vida pessoal, essa eu consigo fazer sozinho. Com vontade, você consegue. Se você quiser encontrar uma hora no dia para conversar com Deus, não vai ser filho, não vai ser marido, não vai ser esposa, não vai ser trabalho que vai impedir isso. Se você ficar usando essas desculpas para não ter essa hora com Deus, saiba que é uma questão que você decidiu encontrar desculpas. Porque quem quer, ele encontra um jeito. Quem não quer, sempre vai encontrar desculpas. Mas quando o altar agora é da família, aí fica mais difícil. Não depende só de você agora. Fazer a minha devoção pessoal não é tão complicado. Mas fazer culto com a família, quem faz, como eu, sabe que não é fácil. Todo dia, 2 vezes ao dia, ou às vezes mais ou menos. E o fato é que no verso 27, Gideão então buscou encontrar uma saída. Ele chamou mais 10 homens, e eles então foram durante a noite, derrubaram o ídolo, destruíram o altar de Baal e fizeram um novo altar para Deus. Mas aqui eu quero destacar um ponto de inteligência de Gideão. Deus não disse como ia fazer. Deus não disse se ele ia fazer sozinho ou acompanhado. Algumas coisas, algumas iniciativas, temos que ter capacidade por nós mesmos. Deus diz o que fazer, mas Deus nem sempre diz como fazer. Por isso que ele chamou mais 10 para fazer. Quando se fala de culto à família, é preciso que a família converse. Maridos e esposas, filhos têm que conversar. Neste caso aqui, eles fizeram durante a noite, porque durante o dia ficaram com medo do povo. Não sei se o seu culto familiar é feito pela manhã logo cedo, não sei se é meio-dia, não sei se é à noite, se é à tarde. O fato é que cada um precisa encontrar o momento apropriado e entender que você não pode fazer sozinho. Eu não posso, como pai, como marido, assumir todos os cultos da minha casa, porque vão ter dias que eu não estarei em casa no horário do culto. Então a esposa precisa assumir. E quando a esposa não puder estar, o filho mais velho tem que assumir, ou outra pessoa. Mas o fato é que quando se fala de restauração de altar da casa, mais pessoas precisam estar envolvidas. Minha pergunta é,
Como é que está o altar da sua vida pessoal? Como é que você está pensando em partir para o campo de batalha e obter vitórias espirituais esse ano, se o seu altar está destruído? Como é que está o altar da sua família? Como é que está o tempo de vocês orarem juntos? Tem algum ídolo ou altar que tem roubado o tempo e o coração da sua família? Talvez em bate-papos intermináveis na internet, ou filmes em séries, ou jogos que têm roubado o tempo de você e sua família gastar de conversar com Deus e se unirem uns aos outros. Não dá para querer pensar em vencer uma batalha sem antes restaurar o culto, o altar da nossa casa. Gideão, ele pede agora a Deus algumas evidências, alguns sinais. Não é o ideal ficar pedindo a Deus sinais, mas Deus, ele é tão maravilhoso que às vezes ele concede sinais quando a gente pede. Os fariseus pediram um sinal, e Jesus disse: eu não vou dar sinal mais nenhum, eu vou morrer e vou ressuscitar. Se vocês quiserem pegar esse sinal, o sinal do profeta Jonas. Ponto. Mas às vezes Deus é tão incrível que ele dá alguns sinais. E neste caso aqui, ele concede a Gideão alguns sinais. Um sinal foi quando Gideão, no capítulo 6, 21, trouxe um sacrifício, o anjo jogou em cima da pedra, tocou com a vara, pegou fogo, enquanto pegava o fogo, o anjo sumiu junto. Gideão tomou um susto e disse: vou morrer, vou morrer. Deus disse: não, como é que você vai morrer, moço? Se eu vou usar você para libertar o povo, como é que eu vou matar você agora? Então, claro que ele não ia morrer. Outro sinal, o próprio Gideão pediu a Deus. Gideão disse assim: eu quero que o Senhor me dê evidências de que o Senhor me chamou. Você tem evidência de que Deus chamou você para ser um cristão? Você tem evidência que Deus chamou você para ser um adventista do sétimo dia? Você tem evidência de que realmente Deus existe na sua vida, na sua casa? Precisamos dessas evidências e tem que ser pessoais. Cada um do seu modo, é claro. Mas ele disse o seguinte: eu quero que o Senhor nessa noite, esse pedaço de lã aqui, eu quero ele molhado pela manhã e a terra toda seca. E Deus é incrível. Deus não permite que o orvalho molhe a terra e molhou só a lã. Gideão disse: realmente foi Deus que me chamou. Agora sim, eu vou fazer, vou conseguir. Só que não. Senhor, é o seguinte, acho que talvez o Senhor não entendeu direito, acho que eu posso ter me confundido na hora que eu fiz o planejamento com o Senhor. Eu quero o contrário agora, eu quero uma contraprova. Eu quero agora que a lã fique seca e a terra inteira molhada. E o que aconteceu? Exatamente o que Deus pediu. Deus parou a terra quando Josué pediu, para dar aquela conquista. Deus fez o tempo voltar para mostrar a Ezequias que ele seria curado. Deus fez o orvalho cair onde bem quis para aprovar o seu filho. E mesmo sem pedir, Deus disse: eu vou dar mais um sinal para você de lambuja. Ele estava ainda com um pouco de medo. E no capítulo 7, verso 14, diz que Gideão deu uma descida só para dar uma especulada no acampamento inimigo, disfarçado durante a noite. E ele se encostou junto de uma tenda. E naquela tenda, 2 homens conversavam. E um deles tinha tido um sonho estranho. E começou a conversar do sonho um para o outro. E o outro interpretou o sonho, dizendo: esse sonho aí é um sonho para dizer que Gideão, com o seu povo de Israel, vai vencer a gente. Mas como é que pode, Deus leva os 2 homens para aquela tenda, naquele horário, para ouvir aquele sonho. Deus não faz nada desplanejado, Deus tinha planejado tudo. Deus dá evidências de sobra para aqueles que querem sinceramente fazer a vontade de Deus. Não vamos ler o texto, mas no capítulo 7, versículo 4 a 7, fala de como Deus fez a seleção dos seus. Muitos são os chamados por Deus, mas nem todos são os escolhidos. Gideão fez uma convocação. Quantos homens apareceram dispostos a lutar? 32 mil. Sabe quanto era o exército dos midianitas nessa ocasião? No capítulo 8, versículo 10 diz: eram 135 mil. Quando você compara 32 mil para 135 mil, humanamente falando, de que lado tinha gente demais? Do lado dos midianitas ou do lado do povo de Deus? Pois é, Deus chegou à conclusão de que o lado dele tinha povo demais. E Deus disse: olha, diga para o povo que quem tiver com medo, quem não tiver a fim de ir lá para a batalha e morrer se for necessário, diga para ir para casa. Dos 32 mil, quantos voltaram para casa?
22 mil. Sobraram 10 mil. Eu imagino o Gideão agora já começando a querer arrancar os cabelos, né? É um luxo para aqueles que têm um pouco mais. E o fato é que ele agora diz assim, o que eu vou fazer? 10 mil contra 135 mil. A matemática de Deus, ela tem uma operação meio diferente da nossa, né? E Deus olha para Gideão e diz o quê? 10 mil para 135 mil? Tem gente demais. Como assim? Eu acho interessante que Deus tem umas estratégias, às vezes, humanamente falando, ilógicas, humanamente falando, incompreensíveis, às vezes assim, meio absurdas. Deus disse, tem gente demais. Ali tem um ribeiro ali embaixo, o inimigo está na frente, e o negócio é o seguinte, quem chegar e deitar para beber água até encher a barriga, esse fica. Não quero. Eu quero aquele que vai chegar e com pressa, com um olho na batalha, um olho na água, só jogar água na boca, e molhou a boca e disse, eu quero agora, eu quero partir para cima, morro ou mato, mas resolvo esse negócio aqui agora. Esse que eu quero. E sobraram quantos? 300. A proporção era descomunal. A proporção era impossível, era 450 para cada um. Humanamente falando, era só cercar ao redor dos 300 e resolver o problema. Só que Deus é o Deus que gosta de contrariar a nossa lógica. Nós precisamos aprender a confiar na mão de um Deus que tem mais de 1000 maneiras de resolver um único problema. No versículo 7, mostra Deus dizendo o seguinte, olha, são com esses 300 que eu planejei vencer. E não é a primeira vez que você encontra uma vitória de um grupo tão pequeno contra um exército tão grande. Em 1 Samuel 14, por exemplo, você encontra Jonatas dizendo para o seu escudeiro o seguinte, Deus, ele alcança vitórias, seja com muitos ou seja com poucos. Você já percebeu que o povo de Deus nunca foi maioria nessa terra? Quando você compara a população do mundo e o cristianismo, somos um pequeno povo. Quando você compara a população brasileira e o cristianismo, ainda é um povo pequeno. Quando você compara essa cidade com o povo de Deus, é um povo pequeno. Você já comparou o povo de Deus, os que trabalham, você acha que é a maioria ou minoria da igreja? Que trabalha de maneira ativa na igreja? Infelizmente é a minoria que faz o trabalho pela maioria. Não deveria ser assim, mas geralmente é assim que acontece. A estratégia de Deus, veja como ele trabalhou com Gideão. Os menos capazes eram os israelitas. Menor número, os israelitas. Armas mais simples, os israelitas. Mas esse era o exército de Deus. E com o exército de Deus, ele contraria tudo. Mas eu quero ler com você uma passagem extremamente importante. Juízes capítulo 7, versos 20 a 22. Esse vai ser o último texto que vamos ler nessa manhã. Fala de como é a estratégia desse pequeno povo, já que nós não somos os mais capazes, não somos os mais numerosos, não temos as armas mais sofisticadas. O que Deus espera? Como Deus espera que nós trabalhemos? Que nós guerreemos com Ele? Juízes 7, 20 a 22 diz assim, assim tocaram as 3 companhias, tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. O texto destaca que, primeiro, havia um método bem simples. Era Gideão, com os 300, separado em 3 grupos de 100. Uma mão, uma tocha, dentro de um vaso, na outra mão, uma espada. À noite, ele disse, à meia-noite, quando eu tocar a minha buzina, vocês vão tocar a buzina junto comigo, vão quebrar os vasos, pegar a tocha e vão gritar, espada pelo Senhor e por Gideão. Simples, todo mundo entendido? Repetiu a informação, todo mundo sabia o que fazer. Esse livramento me lembra o momento de Jericó, em que Josué disse, na hora que eu gritar, todo mundo grita, e os anjos vão fazer o resto do trabalho. E as muralhas caíram.
Agora era a hora do povo de Israel, da geração de Gideão, terem seus milagres a contar. Gideão se queixou de que ele ouvia os milagres dos pais deles que contavam. Só que agora era a hora dele e sua geração ter seus milagres para contar. Os milagres da Bíblia são muito importantes. Os milagres dos nossos pais que aconteceram na vida deles são muito importantes para servirem de inspiração. Mas o que sustenta a minha e a sua fé não são os milagres da Bíblia. Não são os milagres da geração dos nossos pais. O que sustenta a minha fé e a sua permanência na igreja são os milagres que Deus faz hoje na minha e na sua vida. Esse milagre tem que acontecer. E aquela era uma oportunidade de Deus repetir um milagre que fizeram nos dias dos pais de Gideão. Outro ponto curioso é que os métodos de Deus sempre são muito simples. Algumas pessoas ficam tentando inventar um monte de método sofisticado, ideia não sei da onde, da empresa não sei de quê, da igreja não sei da onde. Irmão, para de ficar inventando, tentando reinventar a roda. Que tal se você fizesse o mais simples? É você orar todo dia, ler a Bíblia todo dia e procurar alguém para você levar a Cristo. Faça isso. Resolve muitos dos nossos problemas. Mas um ponto que essa passagem chama a atenção é que na hora do ataque, primeiro, pelo menos a princípio, cada um permaneceu no seu lugar. Cada um no seu lugar. Ao gritar e ao ter a tocha na mão, quando os inimigos olharam, viram aquele monte de tocha, pensaram que eram 300 exércitos. O povo naquela loucura, naquela escuridão, Deus virou a espada de um contra o outro, ali no versículo 22. Um saiu matando o próprio colega de batalha, né, ali nos midianitas, e Deus manteve, a princípio, cada um dos 300 no seu posto estratégico. Por que eu estou destacando esse ponto? Eu acredito que cada departamento tem que se unir uns aos outros. Eu acredito que os irmãos têm que estar sempre unidos uns aos outros. Mas é importante que cada um saiba até onde ele pode ir. Não pode o diretor jovem querer entrar na seara do diretor de escola sabatina. Não pode o diretor de mordomia querer se meter em querer ocupar o lugar do outro ancião. E não, cada um precisa no seu espaço fazer a sua tarefa, fazer a sua obra. Quando um começa a querer entrar no trabalho do outro e interferir desnecessariamente ou não sendo convidado, ele acaba não fazendo bem feito nem o trabalho dele, nem o trabalho do outro. A esposa tem que fazer bem o trabalho dela. O marido tem que fazer bem o trabalho dele. O filho tem que fazer bem o trabalho dele. E assim por diante. A cooperação é necessária, mas é importante cada um estar no seu devido lugar. Senão, a batalha não consegue ser executada como Deus quer fazer. O capítulo 8 ainda dessa história conta que esse grupo, mesmo depois de uma batalha incrível de mais de 120 mil haviam morrido, sobraram ainda 15 mil. E vocês acham que o grupo parou de guerrear? Não. No capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: vindo Gideão ao Jordão, depois daquela batalha inicial, passou ele com os 300 homens. Eles estavam ainda como? Cansados, mas estavam perseguindo. Os 300 estavam cansados, mas não deixaram a vitória pela metade. Deus não quer te dar bênção pela metade. Quando Deus dá bênção completa. Deus não quer te dar vitórias pela metade. Portanto, não pare de lutar até você alcançar a vitória em nome de Jesus. E tem que ser completa. Só que a gente às vezes se cansa e quer parar. Às vezes a pessoa que ganha de você não é porque ele não se cansa, é apenas porque ele para um pouquinho depois de você. Às vezes é preciso ter um pouco mais de perseverança. Lá em Gálatas 6, versículo 7, diz que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas você sabe por que algumas pessoas não ceifam? Porque elas não leem o verso 9 do capítulo 6, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque aquele que insistir e não se cansar de fazer o bem, ele vai colher, se não desanimar. Às vezes você não colhe, não é porque você não planta, mas é porque você não persevera em insistir até esperar a colheita. Quando eu vejo essa história, eu me lembro do momento da volta de Jesus. Na volta de Jesus, diz que assim como os midianitas foram destruídos quando trombetas tocaram e quando o povo de Deus gritou, assim também será na volta de Jesus. Nós temos uma guerra com armas diferentes, estratégias diferentes, mas o inimigo é o mesmo.
O inimigo que tentava destruir Israel naquele tempo, hoje está tentando destruir essa igreja, sua casa, sua vida. E Deus quer que nós usemos as armas do Espírito, que em Efésios 6 apresenta para a gente. E quais são as armas? Começando com a palavra de Deus em mãos, joelho no chão, porque o soldado que treina de joelhos permanece em pé. Todo aquele que está de joelhos é impossível de cair, porque ele já está de joelhos. Que tal se você fazermos um pouco mais de treinamento de joelhos e treinarmos mais manuseio dessa espada? Que tal se você pararmos e ficar reclamando ou escondidos na trincheira e partirmos para o campo de batalha confiando no poder do Senhor? Muito em breve, nossos inimigos serão destruídos. A trombeta da voz de Cristo irá soar e milhares de anjos tocarão suas trombetas. O exército de Deus que hoje é invisível, que guarda eu e você, será visível e todo mundo verá. Anjos por toda parte, como diz em Mateus 24, anjos em todos os cantos do planeta, reunindo todos os salvos de todos os tempos, para finalmente morarmos para sempre com o Senhor Jesus. Os inimigos, os ímpios, os perdidos ouvirão um grito do povo de Deus. E lá em Isaías 25 diz o seguinte, que nós gritaremos, falaremos em alta voz, dizendo, este é o Deus em quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E na sua salvação estamos felizes e nos regozijaremos, porque vamos ver com Ele para sempre. Deus chamou você e eu para essa batalha, mas não nos deixou no campo de batalha sozinhos. Ele nos chamou e está com a gente. Ele tem um plano e nós vamos seguir até o final. Como é que anda o altar da sua vida pessoal? Como é que anda o altar da sua casa? Que tal reconstruir? Que tal restaurar? Ou manter? Bem, que tal se disser, Senhor, me ajude a seguir teus métodos, não meus métodos. Me ajude a seguir a tua lógica e não a minha lógica. Que tal se você fizer bem feito a sua tarefa no seu lugar e deixar Deus fazer a parte dele? Só não desanime, não canse de fazer o bem. Fazer o bem é o melhor. Vamos continuar fazendo o bem até o dia que a última trombeta irá tocar e nossos inimigos finalmente serão destruídos e viveremos com Jesus por toda a eternidade. Esse é o seu desejo, sua oração? Então ore comigo. Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é o nosso grande comandante, um general, um nosso capitão que nunca perdeu uma só batalha. Pai Santo, agradecemos ao Senhor porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Obrigado porque o Senhor vê em nós até mesmo o que nós nem mesmo conseguimos ver em nós. Que pela Tua graça e misericórdia neste momento cada pessoa aqui presente seja digna do elogio do céu. Que um dia possamos ouvir da boca de Jesus, muito bem, servos bons e fiéis, vocês não desanimaram. Ajuda-nos com coragem, com santa ousadia, permanecermos ao teu lado nessa batalha da fé, a nos apoderarmos da arma da oração, do estudo da palavra, da pregação do evangelho, para nos mantermos firmes em tuas fileiras, até o dia em que o Senhor vai soar a última trombeta e todos seremos reunidos. Pai Santo, nos ajude a estarmos do lado certo da batalha até o dia final. Continue a abençoar esta igreja, com poucos ou muitos, mas nós queremos avançar unidos, cada um no seu lugar, cada um fazendo o seu melhor, seguindo os teus métodos, ó Deus. Nós queremos que neste ano o Senhor derrame ricas, grandiosas bênçãos sobre esta igreja, sobre cada família, sobre cada casal, cada pessoa aqui presente. Nós te pedimos essas bênçãos não porque as mereçamos, mas porque confiamos nos méritos de Jesus Cristo, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de nós.